1 Pedro capítulo 4, versículos de 1 a 6. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, a Nova Versão Internacional. Se não funcionar isso aqui, você pode passar aí, não tem problema não. E o texto, a palavra do Senhor, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto a julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor nos permite ter acesso às Escrituras. Eu peço que o Teu Espírito Santo traga o entendimento, a iluminação que nós precisamos para compreender. Cremos que ela é suficiente, inerrante, infalível, inspirada, autoritativa. É o bom alimento para a nossa vida, Pai. Fale conosco e que nada roube a nossa atenção neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tem um político e escritor britânico do século XVIII chamado Philip Chesterfield. Ele diz que a mais lamentável de todas as perdas é a perda de tempo. Você olha para a sua vida e pensa assim: todas as vezes que você perdeu tempo com alguma coisa, é uma sensação muito ruim. Você olha para trás e veja assim: poxa, quanto tempo eu perdi naquilo, quanto tempo eu dediquei a alguma coisa e agora eu olho para trás e vi que foi um tempo perdido. Esse sentimento, ele é ruim, né? Ele dá aquela sensação de impotência, porque de fato a gente não tem como voltar atrás e recuperar aquele tempo que foi perdido. Quando a gente gasta dinheiro em alguma coisa, com o tempo talvez trabalhando, a gente consiga recuperar aquele dinheiro. Quando alguma coisa é roubada, é perdida, a gente pode trabalhar e conquistar de novo aquilo de alguma forma. Mas o tempo não tem como a gente voltar atrás. A gente não tem como recuperar o tempo perdido. A gente não tem como voltar alguns dias, a gente não tem como voltar algumas horas, a gente não tem como voltar nem mesmo alguns segundos para tentar recuperar um tempo perdido. Essa frustração, essa limitação que a gente tem de não controlar o tempo, às vezes faz com que a gente lamente o tempo que nós perdemos, a força gasta em algumas coisas que não valeram a pena. Talvez se você fizer uma breve reflexão na sua vida, você vai conseguir enxergar algumas coisas, olhando para trás e ver que algum momento da sua vida, ou talvez grande parte da sua vida, você perdeu tempo. Acontece isso quando a gente tem um encontro com Cristo, quando o Senhor nos chama para Ele, e a gente olha para trás e vê assim: nossa, por que eu não conheci Jesus antes, né? Por que eu não dediquei o tempo que já passou da minha vida ao Senhor, no seu serviço, em aprender mais sobre Ele? É uma das sensações que a gente tem durante a nossa conversão. E Pedro, aqui nesse episódio da nossa série, o apóstolo vai revelar essa preciosidade do tempo. E ele vai fazer isso dentro de uma perspectiva espiritual. Ele olha para o tempo e espiritualmente ele vai ver o valor que existe no tempo, a preciosidade que é o tempo. E diante dessa constatação de que nos resta pouco tempo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem de vida, ele insta os seus leitores a permanecerem firmes diante de acusações, tentações que aqueles receptores dessa carta, os seus leitores, estavam vivendo. Para quem está chegando hoje aí para acompanhar a nossa série, a gente precisa lembrar que essa carta de 1 Pedro foi direcionada para cristãos que estavam sendo perseguidos.
E eles estavam espalhados por várias regiões, especificamente numa área chamada de Ásia Menor, onde hoje é a Turquia e outros países ali daquela área. Mas não só para eles, cristãos que estavam fugindo dessa perseguição, estavam vivendo em vários lugares. Eles eram acusados de coisas que eles não fizeram, eles sofriam calúnias, eles eram expulsos das suas casas, perdiam seus bens, eram acusados de várias coisas, insultados. E é para esses cristãos que Pedro então escreve essa carta, dizendo: olha, eu entendo aquilo que vocês estão passando, eu sei que tudo isso que vocês estão vivendo de fato é real e é ruim de se viver, mas eu quero que vocês permaneçam firmes. Eu quero que vocês, diante disso, de toda essa hostilidade, de toda essa perseguição, vocês permaneçam firmes, porque aquele que chamou vocês tem algo maior do que essa perseguição que vocês estão vivendo hoje. Então Pedro, essa carta é uma carta de encorajamento para quem estava vivendo um dos momentos mais difíceis da vida, e com isso tentado a retroceder. Ser cristão para aquelas pessoas era algo tão difícil, eles estavam inseridos numa cultura que era contrária completamente ao cristianismo, e por isso eles eram perseguidos. Pedro olha para eles, escreve essa carta e faz essa reflexão também a respeito do tempo, dizendo: não percam mais tempo, e nesse tempo que vocês ainda têm de vida, fiquem firmes, permaneçam de pé, ainda que as dificuldades venham, ainda que a perseguição se levante, permaneça de pé. Esse é o objetivo da carta de Pedro para aqueles cristãos. E nesse episódio de hoje, a gente vai ver que ele faz essa reflexão voltada para o tempo. Por isso nosso tema então é: no tempo que resta, firmes. E nesse episódio nós vamos ver algumas verdades que Pedro vai trazer, algumas orientações do apóstolo diante daquela realidade de perseguição e de um tempo que estava se esgotando. E a primeira coisa que nós encontramos aí então é uma atitude militante contra o pecado. O versículo 1, Pedro diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo o pecado. E uma das maneiras que Pedro encoraja esses irmãos a terem essa atitude militante diante do pecado. Eu sei que militante nesse contexto que a gente está vivendo hoje, a gente só pensa em umas coisas meio doidas, né? Mas olha, essa questão que Pedro está falando é no sentido militar mesmo, né? De um soldado pronto para esses desafios que estavam acontecendo. Então essa postura que Pedro então está desafiando aqueles cristãos a terem, uma postura militante contra o pecado. E como fazer isso? O porquê fazer isso? Primeiro, porque porque Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Essa postura diante do pecado era por isso, porque Cristo sofreu por conta dele, do pecado. Um dos motivos pelos quais nós devemos viver de maneira contrária ao sistema que é anticristão é porque Jesus foi crucificado por conta dos nossos pecados. Aquele homem justo que não cometeu nenhuma injustiça, aquele que não cometeu nenhum erro, nenhum pecado, nem mesmo tropeçou, foi crucificado, foi morto, para que ele, sendo justo, justificasse injustos, para que ele, sendo puro, sem pecado e perfeito, alcançasse a redenção, a salvação, a libertação daqueles que não poderiam pagar pela sua própria liberdade. Pedro então está dizendo: esse pecado que hoje vivem no ser humano, nós nascemos com essa natureza pecaminosa, ele é a culpa da crucificação. Jesus sofreu corporalmente por conta dos pecados, sentiu no seu corpo e rompeu com o pecado. Pedro está lembrando seus leitores de que Jesus sofreu corporalmente, ele sofreu pela injustiça e foi condenado, mesmo sendo justo. E o resultado disso agora é que os cristãos devem viver de maneira que esteja alinhada à vontade de Deus. Ele diz: armem-se também
do mesmo pensamento. E aqui não é uma questão de armem-se do mesmo pensamento, de ficar mentalmente pensando sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação. Mas armem-se tem esse sentido militar, então, de um soldado se vestindo de uma armadura para uma guerra. E mentalmente quer dizer, reflitam sobre aquilo, a respeito disso que Jesus viveu. Então Pedro está dizendo para eles: lembra daquilo que Jesus sofreu, aquele que nós seguimos, aquele que é o nosso mestre, aquele que é o nosso Senhor. Vistam-se disso, armem-se, porque o que vocês estão inseridos é uma batalha. Então armem-se dessa realidade, de pensar e lembrar que Jesus sofreu no seu corpo, mesmo sendo justo. E aí, continuando o texto, ele diz: aquele que sofreu no seu corpo, rompeu com o pecado. Pedro não está dizendo que o sofrimento limpa alguém do pecado. O sofrimento por si só, ele não purifica ninguém. Com certeza você conhece alguém que sofre e continua amargo do mesmo jeito. Você com certeza conhece alguém que passa por um sofrimento, mas não tem uma mudança de postura, não tem uma mudança de atitude. Na Bíblia a gente tem o exemplo de Faraó, que sofreu tantas pragas, 10 pragas, e mesmo assim o coração dele ainda endurecido. Ele não ficou agora temente diante de Deus, nem mudou, ele continuou pecando. Então o sofrimento por si só, ele não produz limpeza, ele não produz purificação. Não é isso que Pedro está dizendo. Isso quer dizer que observar o sofrimento de Cristo nos ajudará com o sofrimento que nós estamos vivendo, com a mesma disposição. Jesus não retrocedeu no seu objetivo, mesmo diante do sofrimento. E aquele que era perfeitamente humano, Jesus sentiu fome, chorou, sangrou na sua crucificação, para que não restasse para ninguém de que ele era completamente humano. E com essa mesma disposição de enfrentar o sofrimento, ele rompeu com o pecado. Pedro está dizendo então: armem-se disso, vistam-se deste mesmo propósito. O que Pedro está dizendo é que os cristãos são colocados diante de duas realidades: o pecado e o sofrimento. Ele pode escolher viver a vida dos ímpios e não ser perseguido, ou viver de maneira a agradar a Deus, ainda que ele sofra por isso. Meus irmãos, adotar uma postura de obediência a Deus é mais importante do que nós buscarmos soluções para o nosso sofrimento. Adotar uma postura de obediência diante de Deus é mais importante do que buscarmos soluções para o nosso sofrimento. Eu não estou dizendo que você não deve buscar resolver os seus problemas, eu não estou dizendo que a gente gosta de sofrer, que maravilha, quanto mais eu sofro, mais Deus está se agradando de mim. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que às vezes nós dedicamos tempo, energia, força e inteligência para resolver sofrimentos, e não nos preocupamos se aquela resolução agrada ou não a Deus, ou se aquele sofrimento que estamos inseridos não tem um propósito, e com certeza tem, de Deus trabalhar em nós, nos modificar e nos tratar. Pedro diz ainda nessa realidade de militância contra o pecado, que devemos ter essa atitude, porque Cristo sofreu por conta do pecado, mas também porque o sofrimento por obedecer é melhor do que a tranquilidade por desobedecer. Talvez, consciente do seu martírio, de que os seus dias estariam contados, Pedro não morreu muito depois de escrever essas duas cartas. Ele deve ter morrido na metade dos anos 60 do primeiro século, martirizado após ser perseguido. Nesse tempo aqui, Nero era o imperador de Roma, e a gente sabe que a perseguição dele contra os cristãos foi ferrenha, foi muito dura, e Pedro provavelmente foi alvo dessa perseguição e foi morto, e ele sabia que o negócio estava apertando para o lado dele. Ele sabia que a situação dos cristãos não iria ficar mais tranquila, e é por isso então que ele escreve uma carta de encorajamento, por saber que aquela situação se tornaria ainda mais difícil, que aquela perseguição se tornaria mais intensa. Pedro, consciente disso, fala: para que no tempo que lhes resta
não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Pedro sabia dessa urgência de viver uma vida diferente dos padrões não cristãos. Ele sabe, ao escrever essa carta, ele estava consciente de que os dias das pessoas estavam contados. A gente faz muitos planos para a nossa vida e a gente deve fazer mesmo. A gente faz planos para esse ano, a gente faz planos para alguns anos aí à frente, mas a verdade é que a gente não tem controle disso. A gente não tem certeza se esse tempo para o cumprimento desse planejamento, para o desenrolar desses objetivos que nós estabelecemos para a nossa vida, nós teremos tempo para executar tudo isso e que isso irá dar certo. Pedro tinha consciência disso, ele sabia, por isso ele traz essa reflexão sobre o tempo. Viver esses dias não é uma oportunidade para satisfação pessoal. Pedro está falando que esses dias devemos viver para a vontade de Deus. Ele sabe que os dias vão se acabar, e esse aqui, o agora, o hoje, esse momento é o tempo que nos resta. Nós não temos certeza de um outro tempo. Esse tempo é breve, esse tempo é curto, e esse tempo passa rápido. Talvez você olhe para a sua vida e diz assim, como passa rápido. Esses dias eu conversando com algumas pessoas, perguntando o tempo da igreja, eu disse assim, esse ano nós vamos fazer 5 anos, e eu lembro muito bem do nosso primeiro culto, e como que passou rápido. Eu lembro das mães aqui grávidas, e as crianças já estão correndo, já estão chutando a gente, tudo isso já está acontecendo, e as crianças já crescidas, já está chegando outras e tal, o pessoal está gostando mesmo de ter bastante filho, né? Então a gente vê que o tempo passa muito rápido. Hoje eu olhei a foto de filhos de amigos meus, que eu não convivo, que eles não moram aqui em São Luís, e como que eles já estão grandes, e esse crescimento de criança é a coisa que faz mais a gente refletir sobre como o tempo passa rápido, né? Porque elas desenvolvem, crescem e tal, vão ficando salientes, já estão merecendo uma surra, essas coisas todas, porque cresceu. Pode dar uma palmadinha, não faz mal não, gente. Viver esses dias, então, é a oportunidade que nós temos para fazer a vontade de Deus, e não para nos satisfazermos. Mas se cedemos ao mundo, se cedemos às tentações que nos cercam, essa é uma maneira de desperdiçarmos o tempo. E o arrependimento virá quando a gente estiver face a face com Jesus, e a gente vai ver o tanto de tempo que a gente perdeu. Pedro segue esse pensamento aí, falando no versículo 3, no passado, vocês já gastaram muito tempo, tempo suficiente, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Veja essa reflexão, ele está dizendo, no tempo que resta, viva para agradar a Deus, porque antes vocês já gastaram tempo suficiente, e gastar tempo suficiente é uma ideia mesmo de desperdício. O original desse texto, quando Pedro escreve lá ainda no grego, está esse sentido de gastar naquilo que não vale a pena. Eu até me lembrei hoje de manhã de uma situação que essa semana eu passei. Estava indo lá para a oração na quinta-feira de noite, e estava chovendo, saindo do trabalho direto para lá, umas 8 horas da noite, e eu estava quase chegando, porque estava chovendo, estava com o limpador do para-brisa ligado, e numa dessas limpadas ele fez trac, e voltou, e eu imediatamente parei, porque ele quebrou, senão ia arranhar o vidro, né? Primeiro eu tomei um susto, achei que fosse tiro, sei lá, foi uma zoada muito sinistra. E aí eu fui dirigindo com o maior cuidado, porque imagina, chovendo de noite e quebrou do lado do motorista, não estava enxergando nada. Eu fui bem devagar até lá na igreja, tentei consertar lá, mas não deu certo. E aí no outro dia eu fui procurar peça o limpador para trocar, porque tinha quebrado mesmo uma peça, então não tinha como só trocar borracha, não era nada disso, tinha que trocar mesmo. Ele falou assim, rapaz, vai por aí nesses lugares, lá ali no Tropical, sempre tem uns rapazes vendendo aqueles limpadores. Eu disse, mas foi esse bem que quebrou, é desses queridos aí que vendem por aí.
é o famoso pagar mais barato, e nem foi barato, pior. E eu disse, quando eles já chegam lá oferecendo, né? Eu disse, não quero, não tem nem dinheiro aqui. Não, mas eu tenho máquinas, tem máquina de cartão. Tecnologia chegou em todos os lugares. E aí eu comprei essa paleta lá para limpar não sei nem se durou um mês, né, amor? Nem lembro, um mês, sei lá, quebrou o negócio. E fiquei desesperado, mas meu amigo Wander tinha lá uma, graças a Deus. Comprei uma mais barata e não prestou. E depois comprei uma com diferença de R$20, uma boa, funcionando. Se você estiver precisando, procura lá o Wander também para comprar. Já fiz a gente racha aquela comissão. Mas a ideia é justamente essa. Eu comprei, gastei dinheiro com aquilo que não valia a pena, com aquilo que não prestava, que não tinha qualidade. A ideia de Pedro escrever isso é exatamente essa. É como se ele dissesse para mim, Davi, você já gastou dinheiro suficiente, já desperdiçou o seu dinheiro, compra agora um limpador que presta, né? Essa é a ideia, gastar com aquilo que não vale a pena, com aquilo que não tem qualidade. E Pedro olha para a vida que aqueles cristãos tinham antes de encontrar Jesus e diz, vocês já gastaram tempo suficiente. Vocês já desperdiçaram tempo, e esse tempo aí não vai voltar mais. Aquilo que vocês faziam na libertinagem, na bebedeira, nas orgias e farras, na idolatria, vocês perderam tempo nessas coisas, e esse tempo não vai mais voltar. E ele falou antes o quê? Então, use esse tempo para viver a vontade de Deus. Ele diz, não faça o que agrada aos pagãos. Isso tem dois sentidos, de você fazer porque vai agradar aquele grupo, e ao mesmo tempo porque essas práticas é o que gera prazer, satisfação naqueles que não estão em Cristo. Algumas versões vão trazer pagãos aí como gentios, mas essa não é uma tradução muito boa, porque esses que estavam recebendo a carta também eram gentios, que são todos aqueles que não são os judeus. Então, se a gente lê gentios, a gente vai pensar que todo aquele que não é judeu tinha essa prática. Então, pagão, essa ideia de não cristão, ela é muito melhor que o que a NVI traz. Por isso ele está falando, então, isso que agrada essas pessoas, os não cristãos, os incrédulos, os ímpios, os pagãos, essas coisas agradam. E o que são essas coisas? Libertinagem, o sentido aí é de viver sem limite moral. E geralmente está relacionado a práticas ilícitas sexuais e também violência física. A outra palavra que ele usa aí é sensualidade, que também é traduzida em algumas versões como paixões. E paixões talvez seria uma palavra melhor para a gente compreender, porque sensualidade a gente tem essa conotação sexual da sensualidade, mas o que ele está falando é tudo aquilo que são desejos humanos pecaminosos, que vão exercer uma influência profunda na vida da pessoa, que são vícios, que são coisas que despertam, que a pessoa não consegue se controlar. É isso que ele está chamando aí de sensualidade. Ele também fala de bebedeiras, e essa palavra aí significa um transbordamento de vinho, que vai apontar para aquele consumo excessivo de bebida alcoólica, relacionada sempre a um beberrão, a pessoa que não tem controle. Sabe aquela pessoa que não sabe parar, enquanto está bebendo, não tem limite? É disso que ele está falando, a pessoa que não tem controle. Os pagãos vivem assim, são beberrões. Tem gente que bebe, aí pega carro, dirige, né, faz um monte de coisa, diz assim, eu dirijo melhor quando eu bebo. Você já deve ter ouvido, deve conhecer um amigo abestado que fala essas coisas. É abestado, porque isso não faz sentido nenhum. Cientificamente é comprovado que a gente não tem os mesmos reflexos depois do consumo de bebida alcoólica. Então, ele está falando essa maneira de viver e de bebedeira, não faça mais isso, isso são coisas que agradam os pagãos. E ele vai falar agora também de orgias e farras. Essas orgias eram procissões noturnas. Então as pessoas eram convidadas a participar, por exemplo, de um jantar. Lá tinha um jantar, comidas, bebidas e tal. E a pessoa terminava aquele jantar e saía pelas ruas, continuava bebendo, perturbando. É o famoso chato, que não sabe parar. Aquela pessoa que não sabe parar com a festa acabou, mas a pessoa não sabe, ela não entendeu que encerrou. Então é isso aqui que acontecia também. Só que essas procissões pelas ruas, elas eram incontroladas, elas eram inconvenientes para a sociedade, e os pagãos tinham essa prática. É isso que aparece aí como orgias. E as farras, que é
a ideia de uma festa em que se bebe, mas não necessariamente para se embriagar, mas dá oportunidade para que a embriaguez aconteça. É interessante essas palavras que Pedro usa para relacionar o comportamento dos pagãos. É você se permitir estar num ambiente onde os seus excessos podem acontecer. E por último ele usa a idolatria repugnante, que é o culto a ídolos, condenado por Deus desde sempre, desde toda a eternidade. Antes mesmo de fundar o mundo, antes de tudo começar, Deus já abominava a idolatria. Isso está presente nos seus mandamentos, na sua lei. É claro, meus queridos, que aqui não tem uma lista completa de pecados, mas isso vai nos dar um panorama de uma maneira de viver que não agrada a Deus. Essa relação que Pedro cita aí neste versículo está mostrando para nós algumas coisas que são importantes a gente refletir, que são coisas que não agradam ao Senhor, que nos faz perder tempo, e são coisas que os pagãos adoram praticar. Infelizmente, a gente muitas vezes olha para o retrovisor da vida, só que a gente enxerga de maneira embaçada, a gente enxerga de maneira errada. Aí olha para trás e dá uma saudade, né? Hoje, domingo de carnaval, eita, tu lembra lá na Madre Deus? Aí bate aquela saudade. Lembra quando a gente foi para o carnaval em Salvador? Eita, até chora. Lembra quando a gente foi não sei para onde, dos cambal de não sei o quê? Vocês estão vendo como Pedro está fazendo uma reflexão para o passado, dizendo que isso é perda de tempo. Um cristão não pode olhar para trás na sua vida e sentir saudade dessas coisas. Se você ainda sente saudade, pede para Deus converter o seu coração. Eu não quero trazer aqui uma culpa sobre a sua vida, mas uma reflexão. Pense sobre isso. Se você não está ainda aqui, mas pensando, tem gente que está triste, né? Os crentes não, mas tem gente que está triste porque não teve o carnaval. Para mim, para a gente não faz diferença, que a gente trabalha mesmo, né, Clóvis? Carnaval, feriado, não tem essa conversa, trabalha mesmo. Então para a gente tanto faz se ia ter feriado ou não ia. Só não vai ter a hora extra que a gente ganha quando trabalha no feriado, mas enfim. Mas a gente vê que as pessoas ainda olham para trás com esse sentimento. Pedro está dizendo, não façam isso. Vocês já gastaram tempo demais. Vocês já gastaram tempo demais nessas práticas. Aquele modo de viver era do mundo, era um modo de viver dos pagãos. E a palavra diz, vocês já perderam tempo com isso. Ou seja, essa conduta não deve mais fazer parte da vida de vocês, daqueles que estão em Cristo. Os incrédulos olham e imitam os comportamentos uns dos outros, se amoldam a esse sistema. Mas a exortação para nós é, não tomem a forma do mundo, mas renovem-se pela renovação do entendimento de vocês, e assim experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe que essa forma, que a vida de vocês se encaixe nessa forma do mundo. Vivam diferente. E muitos pensam que não satisfazer os maus desejos humanos, e sim a vontade de Deus, é viver uma vida chata, uma vida sem graça, uma vida monótona. Ontem mesmo, uma pessoa fala assim, se a gente não sair para beber, para não sei o que, vai sair para quê? Aí as pessoas olham assim, as pessoas que não têm mais esse comportamento e acham assim, essa vida aí é muito sem graça. A vida dos cristãos é uma vida muito sem graça. Pô, vai para a igreja, glória a Deus, aleluia, canta, vai embora, não bebe, não fuma, não se prostitui, sei lá, o que a pessoa pensa. Mas acha que essa vida é sem graça. Mas reflita comigo, meus irmãos, o Senhor nos deu prazer em coisas para a gente desfrutar. Nós temos prazer em comer, em beber, em dançar, em relação sexual. O Senhor nos permitiu ter tudo isso. O problema é que o pecado distorceu. O pecado manchou coisas boas que o Senhor nos deu para nós desfrutarmos. Comer é bom, só que a gente não tem limite, a gente se torna glutão. Beber é bom, mas a gente não sabe ter limite, aí vai e se embriaga e não tem limites e enche a cara. Sexo, relacionamento sexual é bom, mas é para o casamento, é para a esposa desfrutar com o seu marido e o seu marido com a sua esposa. Mas o mundo e o pecado vem e diz o quê? Pode ir lá fora, experimenta outras mulheres, olha a pornografia, se junta com outro homem, se junta com outra mulher. As coisas boas que o Senhor nos permitiu desfrutar,
foram distorcidas pelo pecado. Então a vida do cristão não é sem graça, porque além de todos esses prazeres que a gente sente no nosso corpo, nós temos a presença de Deus, e na presença de Deus há a fartura de alegria. Aquele que não tem alegria no Senhor ainda não teve um encontro com Ele. Aquele que vive o peso de uma religiosidade, de uma igreja que agora você pode e você não pode mais fazer isso, não teve um encontro com Cristo, porque o Senhor tirou sobre nós o peso do pecado, da religiosidade, e nos fez livres e felizes e satisfeitos na sua presença. Porque ainda que a gente coma uma comida ruim, ainda que a gente não beba, ainda que você morra solteiro, se você tem o Senhor na sua vida, Ele irá te satisfazer nessa vida, porque ainda tem toda a eternidade para você desfrutar da presença dEle. Louvado seja Deus por isso. A vida de um cristão não é sem graça, meus irmãos. Pelo contrário, nós encontramos o sentido real da vida em Cristo Jesus. Pelo contrário, a vida dos pagãos é uma vida que é vivida somente porque eles consideram esse tempo. Eles não têm Cristo, eles não têm a revelação da salvação, eles ainda não encontraram liberdade, eles estão presos, escravizados. E aí quando a gente olha para aquele retrovisor que eu estava falando ainda há pouco, se a gente sente saudade, é porque a gente não percebeu como nós éramos escravos do pecado. O povo, quando saiu do Egito, olhou para trás e sentiu saudade. Eles não perceberam que eles eram escravizados e sentem saudade daquilo que eles viviam no passado. Que o Senhor tire de nós, meus irmãos, qualquer apego com uma vida sem Cristo que nós tivemos outrora. Viver a vontade de Deus não é um fardo, não é um peso, e não pode ser. Não é isso que Deus faz conosco quando Ele nos chama. Viver a vontade de Deus é um prazer divino e a capacitação que torna leve os nossos fardos. Fazer a vontade de Deus é a capacitação e o prazer que nós recebemos dEle para viver a sua vontade. Se viver a vontade de Deus tem sido um peso para a sua vida, você tem sido um religioso, você não encontrou ainda o Evangelho, ou ainda não compreendeu direito o Evangelho. O Senhor não veio para nos dar peso, nem para nos amarrar a uma religiosidade. E é interessante ver que essa mudança de vida, essa transformação, ela não é compreendida pelos que não creem. Ela não é entendida. Eles não acham normal o cristão não pecar. Eles não acham normal, eles não compreendem a pessoa não se embriagar, eles não compreendem a pessoa não trair a sua esposa e ser um homem para a sua família, uma esposa para a sua família. Eles não entendem uma pessoa que não tem um vício, uma pessoa que não tem prazer nas coisas mundanas, que não se satisfaz nessas coisas. Eles não compreendem. E Pedro continua no versículo 4, dizendo então que eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. O que os cristãos, os ímpios, os não cristãos não compreendem é que virá um julgamento. E o primeiro ponto é que a gente não deve estranhar a estranheza deles. A gente não pode olhar para alguém que não vive segundo a vontade de Deus e achar que eles acham e achar estranho que eles acham que a gente seja estranho. Porque o mundo, eu já falei disso outras vezes, ele não vai nos aplaudir por um comportamento santo. Ou vocês esperam reconhecimento por causa disso? Ou a gente agora tem uma vida que agrada a Deus e espera, nossa, que pessoa maravilhosa, aquilo ali é uma pessoa de Deus mesmo. O mundo não vai reconhecer isso. Talvez pela graça comum, Deus faça com que algumas pessoas vivam. A gente viu isso na semana passada, o Clóvis trouxe essa reflexão aqui, do nosso comportamento ser esse testemunho vivo para as pessoas. Sim, quando Deus abriu o entendimento, mas eu estou falando em linhas gerais. O mundo não vai reconhecer uma vida de santidade. Eles vão estranhar. O versículo 3 nos mostrou aí uma maneira como eles viviam. Aqueles cristãos também viviam daquela maneira antes de Cristo. E por isso os pagãos agora acham estranho que eles não vivam mais assim, que eles vivam de maneira contrária. Então Pedro diz, não se lancem com eles.
Não se lançar aí é um sentido de uma corrida, não corram junto com eles, não se juntem a eles nessa jornada. Então ele diz, não se lancem com eles, onde? Nessa mesma torrente de imoralidade. Esse termo aí, torrente de imoralidade, significa um extravasar acelerado em busca do prazer, da permissividade desenfreada, descontrolada. Pedro está dizendo, não se associem, não se juntem na torrente de imoralidade que eles correm. Pedro está dizendo, não tenha relacionamento com os não cristãos. Não, ele não está dizendo isso. Não fale com as pessoas que não são da sua igreja. Não é isso. Porque tem uns crentes meio doidos também, gente, que quer viver num casulo, só anda com os crentes, só anda com, sabe, com as coisas evangélicas, não sei o que, protestante, do jeito que você quiser chamar. Não, nós devemos viver com essas pessoas para influenciá-las e para o nosso testemunho brilhar, a luz de Cristo brilhar por meio da nossa vida. O que Pedro está nos orientando é, não corra com eles a corrida que eles estão correndo. Tenha relacionamento, conviva com essas pessoas que não conhecem a Cristo, que estão distantes, mas não corra essa corrida deles. A ideia que esse versículo traz é a mesma do filho pródigo, lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que abriu mão, na verdade pediu, solicitou ali toda a sua herança, os seus direitos, o seu dinheiro, e gastou tudo para satisfazer a sua carne, gastou tudo de tudo que ele podia gastar, para se satisfazer. Ele correu atrás dos seus prazeres, ele olhou, eu tenho uma herança, eu vou pedir logo essa minha herança, adiantar aqui a minha parte para desfrutar de uma vida de prazeres. É disso que Pedro está falando. Como um filho pródigo, não hajam dessa maneira, não hajam assim. O quadro geral aqui é de uma pessoa correndo impetuosamente para a sua destruição, não é para a vida. Os incrédulos viviam assim, os cristãos não. Eles então estranhavam essa maneira de viver, mas não só estranhava, o versículo continua dizendo que eles insultavam. Eles não só achavam esquisito, estranho, mas essa estranheza resultava em insultos. O texto aí indica uma violência verbal, acusar alguém de alguma coisa, difamar, ferir a reputação de alguém. Os cristãos, estranhava aquela maneira de viver. Os incrédulos então testemunhavam falsamente contra eles. Sabe por quê? Porque o nosso comportamento, quando ele está alinhado à vontade de Deus, e nós estamos diante de alguém que vive nessa torrente de imoralidade, a pessoa pesa na consciência. Ela vê que a maneira que ela tem vivido não é uma maneira de alguém que crê no Senhor. Isso constrange. O que ela vai fazer? Vai se arrepender? Não, eu vou acusar. A culpa traz essa reação. Quando a gente está errado e a gente não quer reconhecer que a gente está errado, o que a gente faz? Transfere a culpa, não é? A gente, não, mas a gente faz isso todo o tempo. E ele está falando que os não cristãos agem dessa maneira. Por achar estranho um comportamento que agrada a Deus, eles então insultam os cristãos, eles acusam de coisas que eles não fizeram. A gente vê que no capítulo 3, versículo 15, que essa nossa postura diante desse comportamento dos incrédulos, diante dos ataques, é testemunhar Cristo, e por isso precisamos estar firmes nisso. E aí Pedro, falando sobre essa reflexão de julgamento, ele continua dizendo que todos prestarão conta. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, todos prestarão contas. Os cristãos estarão diante de Deus para prestar conta das suas obras, não para salvá-los, eles já estão salvos em Cristo Jesus, mas para receber o seu galardão.
mas aqueles que não estão em Cristo receberão um julgamento para a sua condenação. Pedro está dizendo então, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar. A ideia agora, mais uma vez, é da urgência do tempo. Quando ele fala, se refere a Deus como aquele que está pronto para julgar, ele não está falando só de uma habilidade, uma capacidade de Deus de julgamento, mas ele está falando que isso pode acontecer a qualquer momento. Na hora que acontecer o julgamento, ele está pronto. Ele está falando que esse julgamento vai acontecer sem aviso prévio. Não vai ter um comunicado, olha, o julgamento vai ser tal dia, então compareçam diante do tribunal. Não, Pedro está dizendo que aquele que está pronto para julgar, irá julgar vivos e mortos. E por isso devemos estar atentos e por isso nosso comportamento, a nossa vida tem que estar alinhada à vontade de Deus. Mesmo que uma perseguição ferrenha, queridos, seja estabelecida, nós precisamos entender que tanto a atitude dos perseguidos como dos perseguidores serão julgados por Deus. Que nós sejamos os perseguidos, os que sofrem, e não os que têm uma vida tranquila, para se apresentar diante de Deus para uma condenação. E por último, ele vai falar então, ele falou até agora assim de coisas pesadas, né? Trazendo um alerta para essa maneira de viver. Mas Pedro agora traz um acalento, ele traz um conforto para o coração deles. O versículo 6, Pedro então vai dizer: por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Gente, quando chegar lá no céu, eu vou pedir uma reunião com Pedro e vou dizer: Pedro, por que tu escreveste coisas tão difíceis assim para a gente ter que pregar? A gente tem que entender que a gente está diante de um texto que tem 2000 anos, mais ou menos, e que era uma realidade completamente diferente, mas as ferramentas que nós temos para o estudo da palavra, e se a gente olhar a palavra como um todo, a gente vai conseguir compreender, talvez não na totalidade, na plenitude, mas a gente está aqui diante de uns textos mais polêmicos e difíceis. O versículo 6, por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos. Então é importante que a gente entenda primeiro o que esse texto não está dizendo. O que esse texto não quer dizer? O que Pedro não quis dizer quando ele escreveu isso? Primeiro, que Jesus foi ao inferno pregar para os mortos. Existe uma corrente que entende assim, que o Evangelho teria sido pregado aos mortos, e significa então que Jesus foi ao inferno e pregou aos mortos, que não tinham ouvido ou que tinham rejeitado as boas novas, e agora estavam tendo, depois de mortos, uma nova chance para se arrepender. Meus irmãos, uma compreensão bíblica cristã já descarta de cara esse entendimento. A Bíblia aponta para apenas um julgamento e uma chance, uma oportunidade de ouvirmos o Evangelho, quando estamos vivos. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz: e assim como cada pessoa está destinada a morrer apenas uma vez, e então virá o julgamento. Ninguém vai morrer e depois vai ter uma outra oportunidade de viver o Evangelho, ou de se arrepender dos seus pecados, para depois ser julgado. Pensa comigo, a gente não precisa fazer faculdade de teologia para entender isso. Pedro está orientando aqueles crentes, desde o começo da carta, a viver uma vida em santidade, uma vida digna, correspondente ao Evangelho. Aí ele vai dizer para que eles vivam assim, ainda que eles sejam perseguidos, para depois que eles morrerem, se eles não viverem, terem outra oportunidade de viver. Não faz nem sentido isso, não é verdade? Então o texto não está falando que Jesus foi ao inferno pregar para mortos. O texto também não está dizendo que Jesus foi pregar aos crentes do Antigo Testamento. Uma outra corrente pensa isso, que Jesus, então, os crentes do Antigo Testamento, pessoas que criam na promessa, eles não viram Jesus, eles não conheceram, não tinham o Evangelho ainda. Então eles ficaram nessa esperança, nessa expectativa. Então, como Jesus veio, então agora ele vai voltar e pregar para aqueles que estão mortos. Mas se você ler o capítulo 11 de Hebreus, aquele capítulo famoso chamado de Heróis da Fé,
Aquele capítulo vai nos mostrar que essas pessoas que morreram confiando na promessa, crendo em Deus, eles já estão no céu. Eles já estão com Deus, eles já estão salvos. Não faz sentido Jesus voltar para pregar para aqueles que estavam no Antigo Testamento. O texto também não está falando disso. Esse texto também não está falando que Jesus pregou aos que estavam espiritualmente mortos. Essa é uma corrente que inclusive muitos teólogos, muitos estudiosos defendem. Mas a gente precisa olhar que, se a gente entender que esse texto está sugerindo que ele pregou aos que estavam espiritualmente mortos, a gente teria que pensar que Pedro usou a palavra mortos de maneira diferente no versículo 5 e no versículo 6. Eu até separei para a gente ler os dois versículos. Olha o que ele diz no 5. Contudo, é que eu não estou enxergando aqui lá, mas contudo eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Vocês acham que mortos aqui significa o quê? Que morreu mesmo, bateu as botas, acabou, morreu. Não significa outra coisa, vivos e mortos. Alguma dificuldade? Vivos e mortos. E agora no versículo seguinte, no versículo 6, ele vai dizer então: por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos. Esse mortos tem o mesmo sentido de mortos do versículo 5, aqueles que não estão mais vivos. Tá, não ajudou muito, né? Porque a gente já entendeu que era mortos e tal, então Jesus continua pregando lá para quem morreu? Não. O evangelho, na própria carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25, vai dizer que o evangelho só pode ser pregado para quem está vivo. Os mortos não ouvirão o evangelho. Não terá outro segunda oportunidade, não existe purgatório, essa ideia não existe na Bíblia, as escrituras não apontam para isso, isso é uma heresia. Então aqueles que creem no evangelho, que morreram e ouviram antes de morrer o evangelho. Pedro está falando assim, agora, aqueles que estão agora mortos, ou seja, ouviram o evangelho e agora estão mortos. Essa é a interpretação mais coerente diante de todo o contexto que Pedro está tratando. Então esse versículo está dizendo que os que estão agora mortos ouviram, o evangelho foi pregado para eles quando eles estavam vivos. Nós aqui estamos ouvindo o evangelho. Para não dizer que eu quero que ninguém morra, daqui a 100 anos, que eu acho que não tem mais ninguém, né, daqui de nós. Daqui a 100 anos alguém vai falar assim, aquele povo que se reuniu na base, que agora está morto, ouviu o evangelho. Vocês estão entendendo? É isso que Pedro está falando. Aqueles que agora estão mortos, o evangelho foi pregado para eles. A intenção do autor aqui, de Pedro, é exatamente essa, de lembrar que eles ouviram o evangelho, mas morreram. Morreram no sentido de morrer mesmo, na carne, no julgamento humano. A nossa carne tem um limite, tem um tempo contado, iremos morrer. Esse julgamento pode acontecer humanamente, seremos sepultados aqui nessa terra. Mas em Cristo, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, seremos vivificados. Então ele diz, por isso, por conta do juízo final, está lá no versículo 5, o evangelho foi pregado a mortos, ou seja, aqueles que creram em Cristo e agora estão mortos. O que Pedro está querendo dizer para esses leitores diante disso? É que a intenção aqui é de encorajar aqueles irmãos, tranquilizar o coração deles. Lembra o que eu falei desde o começo? A gente tem aprendido ao longo de todos esses domingos, essa carta foi escrita para cristãos que estavam sendo perseguidos. E talvez quando Pedro escreveu essa carta, alguns já estavam mortos por conta dessa perseguição. E sabe o que os ímpios faziam? Sabe o que os incrédulos faziam? Está aí, quis viver essa vida de santidade toda e está morto. Está aí, diz que vivia para agradar a Deus, não se juntou mais com a gente, não foi mais naquela nossa farra. Está aí, está morto. O que adiantou? Pedro diz, esses que estão mortos ouviram o evangelho, foram julgados segundo a carne, o entendimento humano, mas pelo Espírito de Deus, agora estão vivos, vivam pelo Espírito segundo Deus. Meus irmãos, o que isso tem a ver com a gente? É que ainda que a perseguição tire a nossa vida,
ainda assim seremos vivos no Espírito de Deus, vivificados. Essa é uma promessa para os que creem. A nossa história não se acaba aqui. Quando os nossos olhos se fecharem aqui, se abrirão na eternidade, na presença de Deus. Ainda que a perseguição, a gente acha que isso não vai acontecer, né? A gente vive no Brasil, liberdade de expressão, pode todo mundo falar. Vamos abrir os nossos olhos, os tempos são difíceis. Em alguns países a perseguição contra os cristãos já está dura, difícil demais. Eu sempre falo isso aqui, sempre compartilho isso com vocês. Vejam as agências missionárias, sigam essas coisas também nas redes sociais, para que a gente ore, para que a gente entenda essa realidade. E a gente não sabe se um dia isso chegará ao nosso país, mas ainda que chegue, nós não nos calaremos diante das perseguições, ainda que a gente perca o emprego, ainda que a gente perca amizades, ainda que a gente perca a nossa própria vida, os nossos olhos se fecham e se abrem na presença de Deus, eternamente. Pedro está encorajando aqueles irmãos, e digam: ok, eu sei que é difícil a perda, eu sei que alguns morreram, eu sei que a vida de alguns acabou, eu sei que vocês estão sendo perseguidos duramente, mas ainda que vocês morram, o espírito de vocês será vivificado pelo Espírito Santo de Deus, e vocês estarão nele e com ele eternamente. Meus irmãos, precisamos viver a vontade de Deus. Chega de perder tempo, chega de meninice cristã. Chega, sabe, de não me toque. Chega de ficar assistindo culto em casa por comodismo. Eu já ouvi pessoas falando, e é verdade, se a gente fica em casa transmitindo culto, assistindo culto, olha lá e fica acomodado, come até pipoca. Cuidado para não se engasgar. Eu não estou profetizando. Meus irmãos, eu estou brincando aqui, mas é sério, a gente se acomoda. Não deixe o coração de vocês esfriarem. Quanto mais distante estivermos da comunhão uns com os outros, quanto mais distante estivermos do aprendizado da palavra de Deus, mais a gente vai voltar para o comportamento que a gente tinha antes, que é uma perda de tempo. Não sou eu que estou dizendo isso para vocês, a palavra está nos dizendo isso hoje. E aqueles irmãos que sofreram e até foram mortos, compreendiam isso e não negociaram a sua fé. Você está sendo ameaçado de alguma forma, no trabalho você é perseguido, você está perdendo alguns amigos porque está se tornando um cristão genuíno. Primeiro, Deus está preparando, Deus tem uma família para você ser inserido, e essa família não se resume em sua base. A igreja de Cristo em toda a terra é uma família, e ainda que você sofra todas essas consequências, o Senhor garante a sua vida na eternidade. É a promessa deles para nós. E a gente precisa entender que o Evangelho nunca prometeu nos livrar da morte da carne. O Evangelho nunca nos prometeu nos livrar dos nossos problemas e do nosso sofrimento. Eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, mas não tem promessa do Evangelho para que você não sofra mais. Tem até slogan de igreja que é: venha, pare de sofrer. Meus irmãos, então até o próprio Cristo falhou ali na missão dele. Os apóstolos, todos perseguidos e martirizados, com exceção de João, também estavam todos errados. Quem está certo é quem está dizendo que o Evangelho não é para sofrer. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que viver num mundo da contracultura, a gente não vai sofrer? Nós iremos sofrer. Contudo, estamos firmados nas promessas eternas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho não prometeu nos livrar dos sofrimentos e dos problemas. Tem gente que diz: eu não aceito, eu determino, eu profetizo. Pode falar tudo isso. Se o Senhor não fizer, não vai adiantar nada tu determinar, tu profetizar e tu não aceitar. Só vai ser contrariado. Eu não aceito, vai continuar acontecendo. Sinto muito. Não perde mais tempo também com meninice. O Senhor está nos dizendo aqui: ainda que você sofra, ainda que morra, como nossos irmãos lá do primeiro século foram perseguidos e mortos, e como cristãos hoje na Ásia, em vários países onde a perseguição aos cristãos é mais dura, ainda assim o Evangelho promete salvação para eles. O Evangelho é a garantia do descanso eterno, meus irmãos. É descanso eterno. E tem gente que não quer vir um dia na semana para o culto, porque está cansado, toma vergonha nessa tua cara. Vai descansar é no céu. Vocês estão rindo? Eu não estou achando graça não.
gente refletir e aplicar para a nossa vida. Primeiro, é que ainda que a nossa obediência traga sofrimento na carne, ela nos dá tranquilidade no espírito. Ainda que obedecer a Deus nos traga coisas difíceis, o espírito nosso está tranquilo, porque está alinhado à vontade do Pai. Segundo, voltar a uma vida de pecados é como guardar a arma que matou Jesus, como um enfeite. Warren Wiersbe diz que pecar novamente, voltar para uma vida de pecado, é como você pegar uma faca que foi usada para matar o seu filho, e você guarda aquela faca numa redoma de vidro e bota para enfeitar lá na sua estante. Ao contrário, você queria nunca mais olhar aquilo, né? A causa da morte de um filho. E por que a gente volta para uma vida de pecado, se for o pecado que crucificou Jesus? Por que a gente vive assim? Será que a gente tem prazer em cuidar da arma que tirou a vida de Jesus aqui na terra? É claro que é uma reflexão para a gente perceber a gravidade do pecado e não tratá-lo como algo simples. Terceiro, sua nova vida pode causar estranheza aos que não creem, mas traz alegria para o Senhor. E por último, o sofrimento e a morte não é o fim para o cristão. Ninguém quer morrer aqui, gente, eu sei, só porque você quer estar com Cristo quer morrer. Não, eu não quero morrer porque ainda é necessário que eu esteja aqui por causa de vocês, então não quero morrer ainda. Mas a gente não pode ter medo da morte. A morte não é o fim, a morte é o início da eternidade, é o início do gozo eterno, é o início de desfrutarmos plenamente da presença de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, a Tua palavra é um alimento poderoso para a nossa vida, é o sustento que nós precisamos para enfrentar as adversidades, as lutas, as dúvidas. Talvez algumas pessoas aqui estejam com dúvida em servir ao Senhor, não servir ao Senhor, e eu peço, Pai, que essa palavra traga decisão para a vida dela, traga, Senhor, uma reflexão profunda em ver que tudo aquilo que é longe do Senhor, que é distante de Ti, é perder tempo. É um tempo precioso, e nós, Senhor, aqueles que já conhecem o Evangelho, aqueles que creem no Senhor, que não olhem mais para trás, mas aproveitem esse tempo para viver a Tua vontade. Não temos força, Senhor, em nós mesmos, por isso rogamos pelo Teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador. De Ti, Senhor, vem a nossa força, de Ti, Senhor, vem o encorajamento para perseverarmos diante das aflições. Aqueles que estão desanimados, que estão desencorajados, que tenham sido animados pelo poder da Tua palavra, Senhor, em perceber que Te servir vale a pena, ainda que não conquistemos bens, ainda que a doença chegue na nossa casa, ainda que falte dinheiro na nossa conta, ainda assim nós confiamos em Ti, porque o Senhor não veio para solucionar esses problemas da nossa vida, mas o Senhor veio para solucionar o problema que nós não poderíamos solucionar, que era o perdão dos nossos pecados. Cremos no sacrifício de Jesus, que sofreu corporalmente, e cremos que esse sacrifício foi único e definitivo, e Ele hoje é derramado em nós, como aquele sangue precioso naquela cruz, para nos purificar, nos limpar dos nossos pecados, e nos tornar aceitos diante de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.